Eu sou o professor João Canali, coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, e vou explicar para vocês o funcionamento do telescópio ETX 90 da MIDI, o qual será colocado sobre um tripé do próprio fabricante. Aqui nessa caixa metálica está o telescópio e nessa caixa de papelão está o tripé. Vou me concentrar inicialmente a montagem então do tripé, pois sobre ele é que deveremos colocar o telescópio. Então vou até retirar por enquanto a caixa que contém o telescópio para dar mais espaço. Então essa é a caixa original que vem com o telescópio, então que contém no caso o tripé. Então está aqui um tripé ETX. O nome do fabricante está aqui, MIDI, fabricante norte-americano. Então dentro da caixa tem essa bolsa e dentro da bolsa está o tripé propriamente. Então repara que tem um suporte aqui para prender a extremidade mais estreita do tripé, de modo que ele não fica dançando dentro da caixa uma vez que esteja guardado. Aqui está a bolsa que contém o tripé. Vamos colocar a caixa aqui do lado. Essa bolsa ela tem alças para facilitar o transporte, quer seja manualmente, quer seja colocando nas costas, pois tem uma alça regulável de altura. Então, conforme a pessoa que vai levá-lo, pode-se colocar nas costas e mais confortavelmente levar o tripé e na outra mão, inclusive, a caixa com o telescópio. Tem um zíper e aqui dentro ele também está preso com esse velcro, tá? Ele tem dois velcros que prendem o tripé dentro da própria bolsa. Então tem que soltar o velcro dos dois lugares. O velcro é costurado na própria bolsa, de modo que ele não será perdido. Apenas ficar atento quando for recolocar, né? Prender o velcro novamente. O melhor mesmo é sempre tirar a parte do pé, né? Do tripé, tá? Então do lado de cá, o tripé, na parte mais larga, a cabeça do tripé. Então aqui está o tripé. E aqui na extremidade mais larga da bolsa está ainda um acessório do tripé, chamada bandeja do tripé, que ficará exatamente no meio das perninhas do tripé para assegurar a abertura correta. Vamos deixar a bolsa aqui do lado e vamos nos concentrar na montagem do tripé. Vamos fazer isso em cima da mesa para facilitar a gravação. Obviamente, quando estiver em uso, você vai fazer isso direto sobre o chão. Esse tripé, ele tem uma abertura máxima, tá vendo? Ele não abre completamente, ou seja, ele nunca vai ficar aqui aberto a 180 graus, né? Ele tem uma abertura máxima. E também tem uma regulagem de altura, né? Nas extremidades inferiores, você tem essa ponta e tem estes parafusos, que se você soltar, repara que você pode regular, né, conforme a conveniência, conforme a altura do público usuário do telescópio, né, naquele momento. Bem, eu vou deixar aqui na menor altura para facilitar a filmagem também.
vou mostrar para vocês como encaixar a bandeja no tripé. Tá? Ela vai ficar aqui nessa posição, com a perna encaixada nestas aberturas aqui da bandeja. Aqui, ó. Aqui temos uma mola e uma arruela. Tá? Então a ideia é colocar isso, a mola, a arruela, e aí apertar novamente. Ele serve como uma bandeja, um suporte, uma mesinha que você tem aí para guardar as suas oculares, uma barra ou etc. Acessórios, enfim. Eventualmente até o óculos do observador, né? Quando ele quer observar sem o óculos. Um outro detalhe a ser mostrado é que esse tripé permite dois tipos de montagem. Uma como está agora, que é chamada montagem autoazimutal, na qual o telescópio fica apoiado nessa superfície e a qual está num plano horizontal. Porém, como você poderá ver no manual, ou como o próprio telescópio permite ser usado, numa montagem polar. No caso da montagem polar, você terá que soltar este pino. Isso daqui é como se fosse uma chave, tá vendo? Está soltando ela e no sentido horário você está fechando. Aqui você soltou isso daqui, essa haste pode subir. E aqui tem uma marcação em graus, de modo que caso você queira fazer uma montagem polar, você poderá ajustar a latitude do lugar pela marcação em graus que está aqui nessa haste. Chegou na marcação que você quer, você aperta novamente essa chave e o seu telescópio vai continuar apoiado nessa superfície, porém agora na montagem chamada polar. Existe dois parafusos aqui embaixo. Precisarão ficar encaixados na base do telescópio. Então a montagem do tripé é bastante simples, não tem nenhum parafuso solto, ao contrário de outros modelos, né, que existem muitos parafusinhos. Esse daqui é muito prático, né? Mesmo essa bandeja aqui, ela é opcional. Recomendo colocá-la, tá? Pois garante mais estabilidade para o tripé. Na montagem autoazimutal, você não vai usar esse acessório, ele vai ficar sempre aqui na posição de 0 e o telescópio ficará apoiado aqui, preso por esses dois parafusos. Debaixo do telescópio tem lá dois furinhos, nos quais então vamos ter que encaixar esse telescópio. Sugestão para a primeira vez que você for usar é montar isso na sua casa com bastante iluminação, calma, né? Melhor do que usar pela primeira vez num ambiente escuro, né? Em que você estaria, digamos, numa região já para observação, pouco iluminada, e pela primeira vez montando isso teria alguma dificuldade. Melhor mesmo é sempre montar antes em casa, aprender a montar, desmontar, guardar as pecinhas, as dificuldades depois em se colocar o parafuso na base do telescópio. Então, recomendação muito importante é aprender a usar, mas primeiro num ambiente, né, iluminado, calmo, com um manual de repente ao lado, com essa filmagem para dar uma olhada, né, se houver alguma dúvida, tá? O passo seguinte será então fixar o telescópio propriamente sobre essa montagem. Então, no próximo bloco, vamos apresentar o telescópio. E depois, aí sim, vamos colocá-lo sobre o tripé. E aí no outro bloco, então, usando o telescópio propriamente. Aqui está o tripé que já tínhamos explicado
a montagem. Estou colocando sobre a mesa para facilitar a filmagem. Obviamente você vai usá-lo sobre o chão com a devida regulagem de altura conforme mencionamos. Vamos colocar o telescópio encaixando então o parafuso que está preso aqui na base no furo correspondente, tá? Ele é simétrico, tanto faz qualquer um deles. Ok, então não é necessário o uso de nenhuma ferramenta para apertar o parafuso, pois ele tem uma cabeça bastante larga, de modo que com sua própria força muscular é suficiente. Também não deve apertar demais, pois o telescópio em si é bastante leve e basta sentir que está firme que será suficiente. Então, se estiver sobre o chão, obviamente, você poderá regular a altura conforme a necessidade, conforme a audiência, né? Conforme os observadores da noite, e sem fazer uso nenhum de energia elétrica ou pilhas, né, que estariam aqui debaixo, você poderá usá-lo, né, conforme explicado no bloco anterior. Então aqui está o movimento vertical dele, né, e aqui está, já estava liberado o movimento horizontal. Então a base está presa ao tripé, né, mas sobre a base dele está permitindo a rotação, de modo que basta você apontar para o planeta ou para a Lua que você queira observar e apontar manualmente. Isso significa que você terá que olhar inicialmente por fora do tubo, como se tivesse uma linha, né, imaginária paralela ao tubo, indo até o objeto, né? Ou seja, para isso você tem que elevar na vertical e também girar na horizontal, de forma a levar o tubo o mais próximo possível da direção onde está o objeto. Então, o apontamento grosseiro inicial é você olhando por fora do tubo, imaginando uma linha paralela ao tubo que vá atingir o alvo que você queira observar. Imagine um laser que estivesse emitindo um feixe de luz aqui e que chegasse até a estrela. Quando estiver aproximado, então, o tubo na direção do alvo, aí sim você olha aqui na buscadora, que provavelmente você já vai ver o objeto no campo de visão da buscadora. Para centralizar, aí sim você tem que fazer o ajuste manual mais fino no movimento horizontal e vertical, até centralizar o alvo no centro da buscadora. Quando isso acontecer, só então coloque o seu olho no visor da ocular e ajuste o foco, que o alvo vai estar centralizado também no campo de visão da sua ocular. Obviamente, estando o telescópio sem o sistema de acompanhamento eletrônico, pelo efeito de rotação da Terra, daí a alguns segundos a Lua ou o planeta não vai estar mais exatamente no mesmo lugar do seu campo de visão. Você poderá observar que o astro vai se movendo visivelmente dentro do seu campo de visão. Claro que quando ele estiver próximo da borda, você vai ter que mover o seu telescópio, né, ligeiramente na horizontal e ligeiramente na vertical, para centralizar novamente o astro alvo da observação. Isso enquanto durar a observação daquele astro, né? Se tiver 10 pessoas para observar, provavelmente você vai ter que fazer 10 pequenos ajustes, enquanto todos possam observar durante 1 minuto e o astro ainda dentro do campo de visão. Não é recomendável você perder o astro, ou seja, deixar ele sair completamente do campo de visão, pois aí você gastará mais tempo para achá-lo novamente. Então, quando ele estiver chegando próximo à borda do campo de visão, então traga novamente ele para o centro do campo de visão. Então, isso facilita muito o uso dele enquanto na forma manual, ou seja, independente
do motor que ele tem aqui, que permite o acompanhamento eletrônico automático, que compensa a rotação da Terra, que vamos explicar como usar no próximo bloco. Por enquanto, aqui você tem o telescópio numa forma manual, que independe de qualquer fonte de energia, de qualquer conhecimento de manuseio do controle eletrônico dele. É simplesmente apontar e observar. Qualquer um pode fazer isso sem medo, ajustando o foco aqui conforme a necessidade do observador, pois o olho de um poderá ser ligeiramente diferente do outro, né? A questão da nitidez. Então, para cada observador, insista que a pessoa poderá mover um pouquinho o botão do ajuste do foco para ter a imagem mais nítida possível. Quando for observar, também evite que se coloque a mão sobre o telescópio, pois senão ele vibra, e ao vibrar você perde qualquer nitidez da imagem. Então o ideal é, apontou, em seguida aproxime o olho o máximo possível da ocular, mas sem tocar no telescópio. Algumas pessoas têm o mau hábito de segurar ele, não é necessário. A própria respiração humana acaba vibrando o conjunto todo, apesar do tripé ser metálico, etc. e tal, qualquer vibração atrapalha a observação. Até mesmo uma situação onde tenha ventos fortes, você perceberá que o telescópio vai vibrar um pouco, e isso atrapalha a observação. Então não encoste nele depois que enquanto estiver observando propriamente. O próximo bloco então será o uso do sistema de acompanhamento eletrônico do telescópio ETX 90 da MIDI. Nessa etapa eu vou mostrar para vocês como usar o telescópio ETX 90 da MIDI juntamente com o controle eletrônico dele, que facilita a vida do observador consideravelmente. Porém, dá um pouquinho mais de trabalho aprender a usar, mas é relativamente simples, e depois que aprender a usar, você verá que é muito vantajoso usar o controle Auto Star. Então vou mostrar para vocês o controle Auto Star. Este aparelhinho aqui é um verdadeiro microcomputador que está todo embutido aqui. Tem um conjunto de setas na parte superior que permite mover o telescópio para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Tem duas setas na base dele que são chamadas setas de rolamento, porque permite que o que está no visor seja rolado. Por exemplo, se você quiser rolar todos os nomes das constelações, 88 constelações, então essas setinhas de baixo permitirão você percorrer todas as constelações. Ou nos diversos menus que vão aparecer, as setinhas de rolamento, ou de rolagem, como são chamadas, são as duas de baixo, tá? Que permite então você ir de A para Z ou de Z para A, conforme o caso. E as quatro de cima só movem o telescópio para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Os números você vai usar basicamente para alterar a velocidade de movimento do telescópio enquanto você está fazendo o alinhamento inicial. É como se fossem marchas de um carro. O número 1 significa que você move o telescópio muito, muito, muito lentamente. Você nem consegue ver ele se mover. O 9 é a máxima velocidade. Apertou o 9, você vai ver que vai aparecer no visor velocidade máxima. Então você vum, 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 rapidinho ele se move. Então, conforme a distância que você está do objeto, você aperta o 9 e move rapidamente o tubo todo na direção do objeto. Quando chegar próximo, obviamente, você vai ter que usar uma velocidade mais baixa, porque permite um controle mais fino, né, do movimento. Aperta o 5, por exemplo, que é tranquilo. Ele já move bem devagar e você tem um grande controle do deslocamento do tubo do telescópio até chegar no alvo. Se quiser depois um ajuste bem fino, aperta o 3 ou 4. Tá? Raramente você vai apertar o 1 porque move-se lento demais. Tá bom? Claro, também poderá servir para você entrar com coordenadas de objetos.
mas não é necessário. Todos os objetos interessantes já estão na memória do AutoStar. Bastará você escolher o nome do objeto e o telescópio vai apontar sozinho para ele. Então, vamos por parte. Vamos primeiro ligar o AutoStar no telescópio. Para isso, ele vem com esse cabinho, né, onde na parte inferior tem 2 furinhos. Só num deles você consegue encaixar o cabinho. O outro é para um outro tipo de conexão a um laptop, etc. e tal. A outra extremidade você vai colocar no painel de controle do telescópio. Então, estamos colocando a pontinha do cabinho no único lugar onde ele entra aqui. Tem uma sigla aqui, HBX. É ali que a gente vai colocar. Só tem uma única posição em que ele entra e os outros furinhos que estão ali não permite o encaixe desse cabinho. Tá? Aqui tem o botãozinho de liga e desliga, mas falta ligar ainda na energia. Tá? Aqui está uma fonte conversora de 127 volts para 12 volts em corrente contínua. Esta daqui, em particular, permite também o ajuste para 220 volts, convertendo também para 12 volts. Isso daqui se encontra em casos de materiais eletroeletrônicos, permite que você encaixe esse tipo de conexão, que é exatamente o mesmo que você usaria para colocar no acendedor de cigarros do seu carro. Quase todo carro tem um botão onde você pode acender o cigarro. Muito bem, se você ligar isso no seu carro e ele estiver ligado, você tem uma fonte de energia de 12 volts. E aí, obviamente, não precisará do conversor. O conversor é necessário porque vamos utilizar a rede elétrica. Então, vamos colocar o conector aqui. Já está selecionado aqui em 127 volts. Um cabinho aqui disponível de uns 10 metros de comprimento. Tá? Então, essa parte vai para a tomada e este pininho vai no controle, na entrada de energia do painel de controle do telescópio. Tá? Então, vou desenrolar aqui. E a ponta do pino também é tipo universal, muito comum de ser encontrado em casos de materiais eletrônicos. Pronto. Está conectado. E agora tem um pino aqui com on e off. Levantei. Acendeu a luzinha vermelha dizendo que está com energia. Automaticamente já acendeu o visor do controle AutoStar. Ou seja, existem muitos recursos. Eu vou mostrar os básicos, os mais interessantes para um iniciante. Quando ligamos o botão da energia, ligou o AutoStar. E ele dá uma mensagem que fica correndo na tela, que eu vou falar para você. Cuidado! Nunca aponte esse telescópio para o Sol, nem para próximo do Sol, pois você vai ficar cego instantaneamente. Esse telescópio não foi feito para se observar o Sol. Não é que você vai danificar o aparelho, você vai danificar o seu olho. Então, nunca aponte ele para o Sol. Neste controle, você poderá apontá-lo para cerca de 30 mil estrelas, exceto uma, o Sol. O Sol não está aqui. Por isso, mesmo manualmente, não aponte o telescópio para o Sol. Só experientes observadores podem fazer isso usando técnicas de proteção, que eu não vou explicar aqui. Muito bem. Para pular o aviso, você aperta a tecla 5. E aí vai aparecer a mensagem Getting Start, ou seja, iniciando. Ah, muito bem. E aí continua um aviso sobre
os detalhes do AltStar, lembrando que minuciosos detalhes estão impressos no folheto que vem com ele, etc. e tal. Ah, mas tudo bem, eu já sei todos os detalhes que estão no manual, eu quero continuar usando aqui o controle. Não tem problema. Tem 3 botões aqui em cima. Enter, o Mode e o Go To. Vou aplicar o Enter. Sabe o que vai acontecer? Ele vai perguntar, qual é a data? Estamos iniciando o procedimento de alinhamento do telescópio. Então ele vai perguntar qual é a data, qual é a hora, certo? Qual o tipo de alinhamento que você quer fazer, se é usando 2 estrelas, 1 estrela, ou um sistema, terceira opção, que é manual. Ah, então vamos lá. Quero entrar com a data. Tem aqui dia, mês e ano. O ano vai ficar o mesmo ao longo do ano todo. Então, hoje, dia 6 de maio. Então, estava aqui 05, vou colocar 06, apertando os números que estão aqui no painel. Automaticamente o cursor já foi para o mês. O mês rola os 12 meses usando as teclas de rolagem que estão lá embaixo. No caso, já está em maio, então não vou mover. Mas se no mês que vem quiser ir para junho, teclinha de rolagem e vai para junho, julho, agosto, setembro, assim por diante. Se você apertar a setinha para baixo, ele vai para janeiro. Entendeu? Então não tem erro. Apertou uma, vai para um sentido, apertou a outra, vai no sentido oposto. Então, o mês é sempre escolhido pelo menu que está ali. Então, tá lá. 6 de maio de 2008. Tudo certinho? Quanto à data, aperto Enter. Ou seja, ele guardou a data. E em seguida ele pergunta, muito bem, qual é a hora? Eu já estou deixando aqui no sistema de 24 horas, mas ele tem a opção de deixar de 12, etc. e tal. Mais comum, 24 horas. De modo que se for às 10 da noite, não é 10 da noite, mas são 22 horas. Lembre-se, no sistema de 24 horas. Então vamos supor que estamos observando hoje às 8 da noite. Então vou entrar com 20 horas. Então 22 e o zerinho. Ah, mas é 20 horas e 15 minutos. Então o cursor já está piscando sobre os bloquinhos dos minutos. Então entro com 1 e o 5. Ah, preciso entrar com o segundo? Desnecessário. Hora e minuto é suficiente. Em seguida, aperto Enter. Sabe o que ele pergunta depois? Você está no horário de verão ou não? Ah, é mesmo, né? Bem, maio nós não estamos no horário de verão. Então, o default dele aqui já é não, porque a maior parte do ano você está sem horário de verão. Então você aperta o Enter. Ah, mas eu estou no horário de verão. Aí você, tecla de rolagem, aperta sim. Porque automaticamente ele subtrairá ou adicionará 1 hora, conforme o caso. Então, Enter. E em seguida ele pergunta, como você quer fazer o alinhamento? Pelo modo simples, ou pelo modo com 1 estrela, ou pelo modo com 2 estrelas. São 3 opções de alinhamento que você tem. No primeiro, que é o default, é o Easy, significa fácil. Opa, parece ser o mais atraente, fácil. Não é que os outros sejam complicados. A diferença é que no modo Easy, ele mesmo, o telescópio, escolhe 2 estrelas bem brilhantes, bem separadas entre elas, do céu em que você está naquele dia, hora e local. Ele apontará para uma delas, você vai acertá-lo para que elas fique bem centralizada no campo de visão, vai apertar o Enter, ele vai apontar para uma segunda, você vai centralizá-la e vai apertar o Enter novamente. Com isso ele saberá exatamente onde ele está, com o apontamento para as 2 estrelas memorizado, e a partir daí ele pode apontar para qualquer estrela, qualquer satélite natural, qualquer planeta, qualquer galáxia da memória dele aqui. Então é uma maravilha. No método onde, pela seta de rolamento, você vai para 1 estrela, alinhamento, 1 star. A diferença é, você tem que escolher 1 estrela de um menu que aparece aqui.
Escolhida a estrela, você aperta Enter, ele aponta para ela. Tá? E em seguida, ajustou, centralizou e o alinhamento está feito. Mas você teve que escolher uma estrela previamente. Claro, dentro das mais brilhantes que estão aí no seu céu, né, noturno. No modo 2 estrelas, que é um pouco mais preciso que no método anterior, que só usa uma estrela, você tem que apontá-lo para 2 estrelas distintas, bem separadas angularmente no céu. Mas você tem que escolher o nome delas e dar o Enter, que ele vai apontar para ela, você vai centralizar, em seguida você vai escolher a segunda, ele vai apontar para ela, você vai centralizar e apertar o Enter novamente. Não vamos esquecer de colocar a ocular, né, no telescópio. Tá? Só vem uma ocular neste modelo. Obviamente, você pode comprar outras, né, de diferentes distâncias focais. Mas essa já dá um bom resultado. Então, retira-se a tampinha do topo do telescópio e no lugar dela vamos colocar a ocular. E em seguida vamos tirar a tampa protetora do tubinho, senão não veremos nada, obviamente. Pronto, está aqui. Antes de usar o AltStar, algo que você sempre precisa fazer é se certificar que a buscadora, que é essa pecinha pequenininha aqui em cima, esteja alinhada paralelamente ao tubo principal. Para isso você tem que usar um objeto terrestre. Por exemplo, você aponta manualmente o tubo para a fonte luminosa, vermelha, por exemplo, no alto de um prédio, centraliza no tubo principal. Consequentemente, estará visível aqui no centro da ocular. Deixa o telescópio nessa posição e em seguida mexe nesses 6 parafusinhos com a mão para que o mesmo objeto também esteja no centro da buscadora. Isso significa alinhar a buscadora. A grande vantagem de ter esse alinhamento feito, você vai levar aí uns 2, 3 minutos para alinhar a buscadora com o tubo principal. Mas a grande vantagem, uma vez isso pronto, é que quando você apontar o telescópio para um objeto, você vai achá-lo primeiro no campo da buscadora. Pois, como diz o nome, buscadora, quer dizer que busca o objeto, permite que você o encontre mais facilmente. Apesar dela aproximar pouco, ela permite uma visão muito ampla do céu. E quando você encontra o objeto, coloca ele bem no centro da buscadora, no centro do X que tem lá dentro, automaticamente ele está também no centro da ocular. O contrário é muito mais complicado, pois o tubo principal do telescópio aproxima muito a imagem. No entanto, reduz muito a área visível do céu, enquanto a buscadora aproxima pouco, mas permite você ver uma grande área do céu. Tá? Então, sempre que for iniciar um trabalho observacional, não deixe de alinhar a buscadora, como eu expliquei. Antes de iniciar o manuseio do AltStar, relembrando, o telescópio tem 2 eixos de rotação. O horizontal, que pode ser liberado ou fixado através desta alavanca que está bem aqui no centro da base. Num lado trava e no outro libera. No momento está liberado. E esse botão, que tem ranhuras, libera o movimento do eixo do telescópio, que permite o movimento vertical. Tá vendo? Está liberado aqui.
Travei, não se move mais. Então, só tem esses dois, digamos, graus de liberdade no nosso telescópio. Só que tem um detalhe. No movimento horizontal, estou girando ele aqui no sentido anti-horário. E chega uma hora que ele para de girar. Ele bate num certo delimitador interno. Tá vendo? Não vai mais, não gira mais. Então a posição inicial dele é girar tudo que for possível no sentido anti-horário até ele parar de girar. E aí girar no sentido horário até que o suporte vertical fique exatamente sobre o painel de controle. Então só vai girar um pouquinho, tá vendo? Vou girar, vou girar, vou girar, até que o suporte vertical fique sobre o painel de controle. Aqui. Aproximado. Feito isso, você precisa travar o movimento, o eixo que permite o movimento horizontal. Está travado. Ou seja, essa é a posição inicial dele. Ele memoriza a posição inicial. Segunda condição. O tubo tem que estar nivelado horizontalmente. Pode ser a olho mesmo. Então, dois itens. O movimento horizontal, no sentido anti-horário, até bater, depois voltar um pouquinho até que a haste do garfo, como eles chamam, fique sobre o painel de controle. Segundo, o tubo tem que estar no horizontal. Terceiro e último detalhe, você tem que mover o telescópio todo agora e apontar o tubo para o norte, ou seja, o tubo do telescópio tem que ficar ao longo da sua meridiana local, ou ao longo do seu norte-sul, apontando a parte por onde entra a luz, a frente do telescópio, terá que ficar apontando para o norte, horizontalmente para o norte. Ou se quiser, que é mais prático para nós, olhar para o sul. Mas aí você vai apontar a parte do fundo do telescópio para o sul. Isso tem uma técnica, né, aproximada. O nosso ponto cardial sul, se você estiver observando o Cruzeiro do Sul e prolongar imaginariamente o eixo maior do Cruzeiro do Sul, ou um madeiro maior do Cruzeiro do Sul, cerca de 4,5 vezes, depois baixar uma vertical, no horizonte, lá está o seu ponto cardial sul. É para lá onde você tem que apontar, então, o fundo do seu telescópio. Mas, como eu disse, você não pode soltar mais ele. Agora sim, você tem que levantar ele e apontar para a direção norte-sul. Como a nossa mesa aqui é muito pequena, eu vou supor que já estamos aqui, então, com ele apontado na direção norte-sul. Ok? Recapitulando, então, soltar o eixo horizontal, girar no sentido anti-horário, até bater, depois voltar, até que a haste do garfo fique sobre o painel de controle. Colocar o tubo na horizontal, travar o movimento vertical, o movimento horizontal, e aí mover o telescópio todo e apontar o tubo ao longo da direção norte-sul, com a frente dele para o norte, ou o fundo dele para o sul. Essa é a chamada home position, que aparece no visor do AltaStar. É um lembrete que ele te dá. Coloque o telescópio na sua posição inicial, home position, que é esta. Feito isso, vamos ao AltaStar. Ok, vamos então nos concentrar no modo Easy.
que já está ali. Align Easy. Vou apertar o Enter. Ele dá o aviso. Coloque o telescópio na posição inicial, que já explicamos. O tubo na horizontal, apontando para o norte e sul, com a frente virada para o norte, ou o fundo virado para o sul. E depois que você girou a base dele, toda ela no sentido anti-horário, e depois voltou um pouquinho até que o suporte vertical ficasse sobre o painel de controle. Ah, muito bem, já está tudo feito. Então, em seguida você aperta o Enter. E ele dá um aviso, estou pesquisando. E em seguida ele diz, Sirius. Ele está apontando para a estrela mais brilhante do céu da noite aqui do Rio de Janeiro. Que é Sirius, hoje, às 20 horas da noite. Sozinho. Ele sabe que essa é a estrela mais brilhante do céu da noite desse lugar. Suponha que você não saiba qual é Sirius. Não há problema. Pois se você olhar na direção em que ele apontou, por fora, você vai encontrar uma estrela bem brilhante naquela direção do céu. De modo que não há erro. Só pode ser Sirius. Ah, muito bem, mas você precisa agora centralizar ela aqui na buscadora. Para isso você vai usar as setinhas de movimentação do telescópio. Vou apertar o 5 para movê-lo devagarinho. Ah, estou vendo ela na buscadora, mas ela não está no centro da buscadora. Então, usando as setinhas para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, eu movo aos pouquinhos ou continuadamente, para lá, para cá, até centralizar a estrela Sirius bem no centro do X da buscadora. Quando isso ocorrer, ela também estará aqui no campo de visão da ocular. Em seguida, tudo que você tem que fazer é apertar o Enter, porque isso vai garantir para ele que você apontou direitinho, fez o ajuste fino sobre Sirius. Em seguida, ele apontou para a estrela Canopus. Eu não sei qual é Canopus. Não importa. Olhe por fora do telescópio e você vai encontrar a estrela mais brilhante naquela região para onde ele apontou. Ah, sim, estou vendo aquela estrela bem brilhante lá, Canopus. Só pode ser ela. Vou olhar pela buscadora. Está lá no campo de visão da buscadora, mas não está centralizada, porque provavelmente eu cometi pequenos erros de ajuste da horizontal e da linha norte-sul. Por isso que não está exatamente no centro da buscadora. Mas para isso existem as teclas de movimento do telescópio. Apertei o 5 para movê-lo lentamente, porque ela está muito próxima do centro. Então, novamente, eu vou olhar pela buscadora e centralizar. Ao mover as teclas de movimento, vou centralizar Canopus. Pronto, centralizei Canopus no centro da buscadora. Se você olhar pela ocular, lá está ela, bem brilhante. Está um pouco fora de foco. Bem, tem um botãozinho aqui atrás, e ao girar para lá ou para cá, você deixa a imagem bem nítida. Mas a estrela continua sendo um ponto de luz. Sim, telescópio nenhum do mundo vai permitir você ver a estrela como uma bolinha. Sempre serão pontiformes. Só que, eventualmente, no lugar de uma, você vai ver duas, ou três, ou mais, ou 100 estrelas ao mesmo tempo, ou ver uma galáxia. Os planetas mais próximos, sim, você pode ver bolinhas para eles. Os anéis de Saturno você poderá ver. A Lua, então, uma maravilha, você poderá passear sobre as crateras dela. Então, depois que eu apontei para Canopus, fiz o ajuste fino, aperto o Enter novamente, e ele avisa,
parabéns, o alinhamento foi feito com sucesso. Está escrito Align Successful. A partir daí, você pode ouvir que ele continua apontando para a última estrela, Canopus. Porque agora ele está cancelando o movimento de rotação da Terra para continuar apontando a noite inteira, se for necessário, para a estrela Canopus. Ah, sim, mas eu quero ver Júpiter. Bem, agora você já vai começar a usufruir, né, das vantagens do controle AutoStar. Vamos então iniciar a entrada de dados no AutoStar para proceder ao alinhamento usando apenas uma única estrela. Relembrando, estamos aqui com a montagem chamada autoazimutal, ou seja, o telescópio está apoiado sobre uma base horizontal. Se estivesse sobre o tripé, também com a cabeça do tripé paralela ao plano do horizonte. Nós não vamos falar sobre a montagem polar, tá? Que também pode ser usada para esse telescópio. Então vamos ligar aqui a energia. Ao ligar a energia do telescópio, ligamos também o AutoStar. E ele dá, sempre que você ligar o telescópio, o aviso de que você não deve observar o Sol com esse telescópio, nem mesmo regiões próximas ao Sol. Ou seja, não observe durante o dia, só durante a noite. Para descontinuar o aviso, que ele fica repetindo continuadamente, de que você não deve observar o Sol, pois danos irreparáveis vão ocorrer à sua visão, você aperta a tecla 5. E em seguida é parada a mensagem. E na linha de cima, só tem duas linhas esse visor, aparece a mensagem Getting Started. Embaixo vai correndo uma mensagem descrevendo as características do telescópio, etc. e tal. Aperte a tecla Enter e em seguida vai aparecer na linha de cima a solicitação de que você entre com a data. Então é muito simples, tá? Então Enter Date. Ou seja, entre com a data. Hoje, então, 10 de maio. Quanto ao mês, você não precisará se preocupar em digitar letrinhas dos meses, pois os 12 meses estão memorizados e você poderá alterá-los com o uso das teclas de rolamento lá na base do AutoStar. Seta para cima, seta para baixo. Lá de baixo, os meses rolam sequencialmente, de A para Z ou vice-versa. O movimento do cursor, que está piscando aqui no visor, esse sim você desloca ele para a esquerda e para a direita, usando as setas de movimento do telescópio. Tá? Então vou dar Enter, confirmando a data, em seguida ele pergunta, qual é a hora? Até acende aqui uma lâmpada vermelha, né, para te facilitar ver a hora quando você estiver num ambiente escuro. Então digamos que seja 22 horas e 15 minutos. Então ele já está no modo de 24 horas. Então eu vou entrar aqui com 22 horas, o cursor vai pulando automaticamente e 15 minutos. Vou ignorar os segundos. Aperto o Enter e o aviso seguinte é: você está no horário de verão ou não? Porque frequentemente esquecemos, né, de levar em consideração que estamos no horário de verão, quando estamos no horário de verão. Mas, para não causar problemas, tem essa mensagem aqui, Daylight Saving. E o default já é não, ou seja, não estamos no horário de verão, tá certo? Então confirmo, apertando Enter. E em seguida, não sei porquê, o visor fica quase que invisível, de modo que a filmagem fica bastante prejudicada. Mas na linha de cima está escrito Align, ou seja, alinhamento. Na linha de baixo está escrito Easy, que é o modo que apresentamos anteriormente,
onde ele mesmo escolhe 2 estrelas e aponta para uma, você ajusta, centraliza, em seguida ele aponta para outra, você deu Enter, depois que ajustou a primeira, ele aponta para a segunda, bem brilhante, bem distante angularmente da primeira, você centraliza ela no campo de visão, aperta o Enter, a partir daí ele dá uma imagem, ele dá o aviso. O alinhamento foi feito com sucesso e em seguida é só usufruir. Aqui então, para sair do modo Easy, que é o default dele, setinhas de rolamento lá embaixo, permite você ir para o modo One Star. Então na linha de baixo, One Star. Se apertar de novo vai aparecer Two Stars. Então Two Star é similar ao One Star. Vou falar só sobre esse. Então One Star, aperto Enter. E aí ele dá um aviso. Fica correndo aqui no visor. Coloque o telescópio na posição inicial. Então isso é o chamado Home Position, que é exibido aqui. Coloque o telescópio em Home Position, é isso. Apontando, claro, para o norte, né, ao longo da meridiana norte-sul. Então se já está nessa posição, aperte o Enter e ele escreve na linha de cima, selecione a estrela. No método anterior, no Easy, ele mesmo já iria selecionar uma estrela e apontar para ela. Mas você escolheu o modo One Star. Então, ele diz, selecione uma estrela. Sugestão, não selecione nenhuma que esteja exatamente sobre a sua cabeça. O erro fica muito grande quando isso ocorre. Procure estrela que você possa, que você conheça de preferência, né? Pois assim fica ainda mais fácil se certificar de que ele apontou para a estrela que você escolheu. O nome dela está no visor. Na verdade, a primeira está aqui, Acamar. Mas suponha que você não queira Acamar. Suponha que você queira, por exemplo, Rigel Kentaurus. Então, para ir da primeira a Rigel Kentaurus, setinhas de rolamento, tá? De A para Z ou de Z para A. Então, eu vou inverter, eu vou aqui de Z para A, pois Rigel Kentaurus está mais próximo de Z. Então mantenha a tecla apertada de rolamento e apareceu o nome da estrela Rigel Kentaurus, que fica na constelação do Centauro, próximo do Cruzeiro do Sul. Em seguida aperta o Enter e lá vai o telescópio apontar para Rigel Kentauro, próximo do Polo Celeste Sul. Uma estrela bem brilhante, que é dupla inclusive, e neste caso até fácil de ter certeza que ele está apontando para a estrela certa, pois quando você observar, verá 2 estrelas de brilho muito similar e de mesma cor. Então vamos esperar ele chegar. Ao final ele faz um barulhinho muito tênue e aparece aqui no visor. Pressione Enter quando estiver centrado na estrela. Ou seja, em função do erro que você cometeu ao alinhá-lo na direção norte-sul, colocá-lo na horizontal, ele pode não ter caído exatamente em cima da estrela. Mas se você olhar pela buscadora, cujo campo de visão é bastante grande, lá vai estar Rigel Kentaurus. Provavelmente não exatamente no centro, no X, que está lá no centro da buscadora, mas com os botões de movimento do telescópio, agora sim os 4 aqui de cima, depois que você apertar o número 5 para que ele não se mova rápido demais, né? Lembre-se que eu já falei sobre isso. Isso aqui é como se fossem marchas de um carro. 1 é extremamente lento, 9 já é rápido demais para um ajuste fino. Aperta o 5, em seguida com as setas de deslocamento do telescópio, centralize a estrela, Rigel Kentaurus no caso, no campo de visão da buscadora. Quando isso ocorrer, ela estará também no centro do campo de visão da sua ocular. E aí você aperta o Enter. E ele dá um aviso, o seu alinhamento foi feito com sucesso. Eventualmente, muito raramente pode ocorrer de você ter demorado muito, alguma coisa assim, alguma falha interna do motor,
e ele diz, o alinhamento falhou. E aí você tem que reiniciar tudo de novo. Mas é meio raro isso. Finalizado o alinhamento, que já terminou, a partir desse instante ele continua apontando para a Ryukyuken-Tauro a noite inteira, cancelando o movimento de rotação da Terra para ficar apontando para ela continuadamente. A partir daí, suponha que você queira observar Saturno, por exemplo. Então no visor já ficou, após termos apertado o Enter, confirmando que ele tinha apontado para a estrela corretamente, aparece, selecione o item e na linha de baixo, objeto. Setas de rolamento permite você ir para outras opções, mas se você quiser ir para observar algum objeto astronômico, aperte Enter. E aí a palavra objeto foi para a linha de cima. E na linha de baixo já apareceu o primeiro objeto dos grupos de objetos que ele tem aqui memorizado, que no caso é Solar System. Sim, eu quero observar um objeto do sistema solar, então aperto Enter. E aí Solar System foi para a linha de cima. E na linha de baixo já apareceu o nome do primeiro objeto do sistema solar, que não é o Sol. Isso aqui aponta para qualquer estrela, qualquer planeta, menos para o Sol. Mercury, está escrito aqui, Mercúrio. Bem, há 22 horas Mercúrio já não está mais visível, né? Eu quero observar Saturno, que é muito bonito. Então não tem problema. Setinhas de rolamento, lá de baixo, permite você encontrar Saturno. Então aperta, 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 até chegar em Saturno. Ou de A para Z, ou de Z para A. Parte Saturno. Achei a palavrinha Saturno. Aperto Enter, porque eu quero observar Saturno. Enter. Ele calcula a posição de Saturno. Se Saturno não tivesse nascido ainda, ele diria, está abaixo do horizonte, vai nascer a tal horas. Se já tivesse se posto, né, desaparecido no horizonte oeste, ele também daria uma mensagem, olha, já está abaixo do horizonte. No caso, ele deu as coordenadas de Saturno. Não se preocupe com elas, aperte Go To, aquele botãozinho aqui do lado direito. Go To. E lá vai ele para Saturno. Mesmo que você não saiba qual das estrelas, né, dos pontinhos luminosos é o Saturno, ele vai apontar para Saturno. Você só precisará centralizar o melhor possível Saturno no campo de visão da buscadora. Por isso é importante alinhar a buscadora com o tubo principal. Tem uma mensagem aqui, slewing, quer dizer que ele está chegando próximo, fazendo um ajuste fino para centrar sobre Saturno. Pronto. Desaparece a mensagem slewing, volta a aparecer as coordenadas de Saturno. A partir daí, coloque o seu olho aqui na buscadora. Você vai ver Saturno no campo de visão. Provavelmente não exatamente sobre o X que está marcado aqui na sua buscadora. Então, teclinhas de deslocamento do telescópio até centralizar, movendo muito lentamente o telescópio. Então não vai apertar o 9, 9 move ele rapidamente. Aperte o 5 ou o 4 e aí ele se move lentamente. Se você apertou o botão, ele está indo na direção oposta, você aperta o botão no sentido oposto e ele vai para o lado que você quer, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, até centralizar. Centralizou, não tem que apertar o Enter novamente não, basta deixar ele ali que ele vai continuar apontando para aquele objeto a noite toda. Suponha que você tenha já cansado de observar Saturno e que você queira observar a Lua. Bem, então, novamente, agora sim, aperte Mode, é como se fosse um backspace, para você sair daquele menu que estava sobre Saturno. Então está na linha de cima Solar System, na linha de baixo Saturno. Sim, eu não quero mais Saturno, eu quero ver a Lua. Bem, não está escrito Lua aqui, está escrito Moon, pois está todo ele em inglês. Então setinhas de rolamento, lá na base dele, até encontrar Moon. Aperto o Enter
E aí ele dá as coordenadas da Lua, nesse dia, hora e local onde estamos. Em seguida, para que o telescópio aponte para a Lua, aperte o Go To, ou vai para a Lua. Então, pronto, lá está ele indo para a Lua. Ela está um tanto quanto baixa no horizonte. Evite observar astros muito próximos do horizonte, pois a camada atmosférica, obviamente, é maior. Quando o astro está próximo ao horizonte, a poluição é maior e, com isso, a qualidade da imagem piora consideravelmente. O local ideal de observação de qualquer astro é no zênite, pois a camada atmosférica é a menor possível. O terceiro modo, do qual a gente não vai filmar, vou apenas falar, é similar a esse. Só que ao invés de usar uma estrela, o modo One Star, é o modo Two Star, 2 estrelas. O procedimento é o mesmo. Você escolhe uma estrela no menu do Auto Star, dá o Enter, que o telescópio aponta para aquela estrela. Em seguida você centraliza ela, usando os controles de movimento do telescópio, as setinhas. Centralizou, aperta o Enter. Automaticamente, ele te oferece a opção de você selecionar a segunda estrela. Então, novamente, as estrelas estarão disponíveis na segunda linha. Você seleciona a estrela, aí sim você tem que saber qual a estrela. De preferência, o mais distante possível, angularmente, no céu, da primeira. Nunca pegue 2 estrelas próximas, porque o erro fica muito grande. Então pegue uma numa direção, a outra na outra direção. Entendeu? Bem separadas angularmente. De preferência as estrelas mais brilhantes, que facilita também você a ter certeza que ele está apontando para aquela estrela. Então, ao invés de uma estrela, você vai apontar para 2 estrelas. Em geral, fica um pouco mais precisa o alinhamento dele. A partir daí, qualquer objeto que você queira observar, o procedimento é o mesmo. Seleciona o objeto do sistema solar, de constelação, de estrelas e assim por diante. Então aqui estamos usando o telescópio na montagem autoazimutal, ou seja, a base dele fica paralela ao chão, quer sobre a mesa, quer sobre o tripé, como montamos no bloco anterior. Se você quiser, pode usar na montagem chamada polar. A vantagem do método One Star é que ele é mais rápido. Você só precisa conhecer o nome de uma estrela, né? De preferência que esteja acima do horizonte, é claro. O método 2 estrelas exige que você saiba pelo menos o nome de 2 estrelas que estejam acima do horizonte, pois ele relaciona ali todas elas, independente delas estarem acima do horizonte ou não. Obviamente, o alinhamento feito com 2 estrelas é um pouco mais preciso do que feito com uma única estrela. A minha sugestão é que você faça um teste quando tiver tempo, né? Faça o alinhamento usando o Easy Star, o Two Star, o One Star e mande ele ir para o mesmo objeto. Você vai ver que a diferença será pequena, mas em qualquer uma delas, em geral, o resultado é muito satisfatório. Finalizado o alinhamento, a partir desse instante, o controle do AutoStar permite você localizar qualquer planeta visível naquela noite e local onde você está. Se estiver abaixo do horizonte, ele até avisa. Se vai nascer ainda mais tarde, ele te dá a hora em que vai nascer, ou seja, que vai surgir acima do horizonte o seu planeta. Se quiser ir para as estrelas de uma determinada constelação ou determinada estrela, de um conjunto de estrelas, tudo está aqui à sua disposição. Então vamos supor que queremos ver agora objetos do Sistema Solar. Saturno, o objeto mais bonito do Sistema Solar. Vamos ver então Saturno. Como fazer para sair dessa posição inicial?
Então ele está apontando para Canopus, a estrela, né, que ele usou para o seu alinhamento. Então, apertando Mode, nós temos a opção Objeto na primeira linha e na linha inferior, setas de rolamento até encontrar Solar System. Então, na linha de cima, Objeto. Na linha de baixo, Solar System. Ah, sim, eu quero observar um objeto do Sistema Solar. Então, vou apertar o Enter. Solar System foi para a linha de cima e na linha de baixo já apareceu Mercúrio. Setas de rolamento permite então passar por Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Opa, Saturno, está aqui, Saturno na tela. Aperte o Enter para ele calcular a posição de Saturno. Você não sabe, não precisa saber onde está Saturno agora no céu. Mas ele calcula a posição de Saturno, dá as coordenadas dele, que você pode ignorar. Em seguida você aperta Go To. A tecla vai para Saturno. Vamos apertar Go To então. E lá vai o ETX 90 sozinho apontar para Saturno. Nem sei onde está Saturno agora, mas ele sabe e vai apontar para Saturno. E como eu fiz um alinhamento bastante caprichado, centralizei as duas estrelas iniciais bem direitinho no centro da ocular, agora ele cai quase exatamente em cima de Saturno. Se você olhar agora pela buscadora, você vai observar um objeto mais brilhante e, ao olhar pela ocular, voilá, lá está Saturno. Ajuste um pouquinho aqui, se necessário, o foco. Não coloque a mão sobre o telescópio para não vibrar. E não importa quanto tempo você vai ficar observando, se deliciando, observando Saturno. O telescópio vai continuar apontando para Saturno a noite inteira, graças ao sistema de acompanhamento eletrônico que ele tem, onde ele vai cancelando a rotação da Terra. Ou, em outras palavras, ele vai seguindo o movimento aparente da esfera celeste. Então, essa é a grande vantagem de você usar o controle AutoStar. Porque se houver várias pessoas que querem fazer a observação, cada uma delas podem ficar aqui 1 minuto, 2, aí vem o seguinte, observa, vem o seguinte, observa, e o telescópio continua apontando para o mesmo objeto por horas a fio. Eventualmente, pode dar alguma diferencinha, aí você dá uma centralizadinha aqui e ele continua apontando depois. Se observou Saturno, se tiver outra ocular, você pode substituir a ocular por uma mais potente, digamos, ou seja, com menor distância focal, e você vai ver Saturno um pouquinho mais próximo. Se tiver uma Barlow, você pode acoplar essa ocular com esse outro acessório e Saturno vai ficar um pouco mais próximo ainda. Mas não tente aproximá-lo demais, porque chegará uma hora que os efeitos da atmosfera tornam a imagem pouco nítida. Então amplia, mas perde nitidez. Então existe um momento adequado onde a aproximação ainda é nítida. E depois disso, mais aproximação, você perde luminosidade, perde nitidez. Suponha que você queira agora observar a estrela binária da constelação Alfa do Centauro, né? A estrela Alfa do Centauro, da constelação do Centauro. Então você tem que sair do sistema solar. Para isso, aperta a tecla Mode. E voltou, então, para Saturno. Mas eu quero sair do sistema solar. Aperta Mode novamente. E aí, na linha de cima está escrito Objeto, na linha de baixo está escrito Solar System. Então, se você usar teclas de rolamento, você pode sair do sistema solar, Solar System, Solar System. Em seguida, constelações. As 88 constelações estão aqui memorizadas. Mas como ele aponta para uma constelação? Na verdade, ele aponta para a estrela mais brilhante da constelação. Então suponha que você queira observar, no caso,
a estrela mais brilhante da constelação do Centauro, que fica ali pertinho do Cruzeiro do Sul, né? Então, eu quero entrar em constelações. Aperto Enter, que constelações vai para a linha de cima, e na linha de baixo já aparece o nome da primeira constelação que começa com a letra A, Andrômeda. Tá? Setinhas de rolamento, Antlia, Apus, Aquarius, Aquila, Ara, Áries, Auriga, Bootes e assim por diante, até chegar em Centauros. Aqui, passei, volto uma, Centauros. Aperto o Enter, que a palavra Centauro vai para a linha de cima e na linha de baixo ele já dá as coordenadas da estrela mais brilhante da constelação do Centauro. Aperto o Go To, ele dá o nome da estrela, Alfa Centauro. Alfa é sempre o nome, o prefixo da estrela mais brilhante, né, da constelação, Alfa do Centauro. Aperta Go To novamente. E lá vai ele apontar para a estrela Alfa do Centauro. Ela é bem brilhante e ela é uma estrela tripla, mas aqui se pode ver duas com um brilho muito similar e da mesma cor. Isso surpreende muito. Você olha para lá, pô, é aquela lá? Sim, mas só estou vendo uma. Mas pelo telescópio você vê duas. Né? Porque ele aproxima o objeto. E no que ele aproxima, permite você separar, você resolver os dois objetos que estão muito próximos entre si. Né? Então, novamente, aqui, na linha de cima, está escrito Centauros, na linha de baixo, Alfa Centauro. E a partir de agora, ele vai continuar apontando para aquele objeto a noite inteira, se você deixar. Então, observe pelo ocular. Certamente Alfa Centauro já está dentro da buscadora, Use as setinhas de movimentação para centralizar a estrela Alfa do Centauro na buscadora. Automaticamente estará no centro da ocular também. E aí você permite que todos observem a Alfa do Centauro. Né? Explique que é um sistema binário, gravitacionalmente ligada, uma estrela girando em torno da outra. E neste caso, ambas com a mesma cor aparente. Tem um outro sistema onde a estrela é azul e a outra é laranja, como Albireu, por exemplo, muito bonita de ser observada, e assim por diante. Se você quiser observar a segunda estrela mais brilhante da constelação do Centauro, também tem um recurso aqui, tá? Que é Adar. Apertei setinha de rolamento, em seguida aperto Go To. Repare que ele moveu muito pouco. Claro, a segunda estrela mais brilhante na constelação do Centauro está muito próxima da Alfa do Centauro. Então ele só deu uma movidinha, rapidinho, chegou lá. E assim por diante. Se apertar a setinha para baixo novamente, ele vai para a estrela Gama do Centauro, a terceira mais brilhante daquela constelação. Ele dá um nome aqui. Aperte Go To e ele vai se mover rapidinho para ela. E assim sucessivamente. Você pode observar todas as estrelas da constelação, pois todas estão memorizadas aqui. Se quiser ir para outra constelação, não tem problema. Você vai apertar Mode até voltar na linha de cima a palavra Constellation e na linha de baixo Centauros, é onde estamos agora. Setinha de rolamento, você vai mudando o nome das constelações disponíveis. Se quiser ir para Escorpião, lembre-se, está em inglês Scorpius, então vai com S, Scorpio, não E de Escorpião, entendeu? E assim por diante. Se você quiser ir para uma determinada estrela que você sabe o nome dela, porque algumas estrelas só têm números, outras têm nomes, né? Nomes e números, tá? Então tem uma opção aqui, você volta com Mode até chegarem objetos, né? Na primeira linha
E na linha de baixo está lá Solar System, Constellation, Deep Sky. Deep Sky significa objetos do céu profundo. Tá? São aglomerados de galáxias, etc. e tal. Mais uma, apertar um, e você tem objetos estrelas. Se você aperta o Enter, a palavra estrela vai para a linha de cima, e na linha de baixo está Named, significa estrelas com nome. E setinhas de rolamento permite você escolher outros tipos de estrelas. Por exemplo, de um determinado catálogo. De novo, estrelas duplas. Apertando setinha de rolamento de novo, estrelas variáveis. São grupos de objetos. Estrelas próximas, nearby. Estrelas com planetas, mas que você não vai ver os planetas nelas, né? E assim por diante. Tá? Então, Named Star, estrelas com nome. Aperta o Enter e ele já mostra a primeira estrela aqui com o nome, Canopus. Setinha de rolamento, vai para a Capella, Castor e assim por diante. Deneb, né? Denebola, Difta, Due, Enife, estrelas com nome, entendeu? Fomalhaut e assim por diante. Não quer dizer que todas elas estejam acima do horizonte agora. Ele está dando os nomes delas todas. Poxa, mas e se você não tem opção nenhuma, não sabe o que você quer observar? Existe a opção do guia turístico noturno, feito automaticamente pelo telescópio. Isso é muito bom, porque ele mesmo escolherá para você os objetos mais interessantes de serem observados naquela noite, hora e local onde você está. É o chamado Tour da Noite. Mode, para voltar, opção Selecione o item. Na linha de baixo estava o objeto. Teclinha de rolamento, vamos encontrar aqui. Então, selecione o item na linha de cima, teclinhas de rolamento, até chegar no Guided Tour, ou seja, Tour guiado. Tour guiado? O que é isso? Simples, aperte o Enter. Tour guiado foi para a linha de cima, e na linha de baixo está escrito Tonight's Best, ou seja, os melhores da noite. Parece interessante? Aperte o Enter novamente. Tonight's Best foi para a linha de cima e na linha de baixo vem um aviso que vai rolando aqui. Aqui serão apresentados os objetos mais interessantes de serem observados essa noite. Ah, é isso mesmo que eu quero. Apertou o Mode e aí ele parou o aviso e automaticamente já colocou no visor o objeto mais interessante de ser observado hoje à noite. Nessa hora, dia e local onde estamos. Já está escrito aqui Marte. Ah, eu quero ver Marte, é isso mesmo, quero ver Marte. Então, não tem problema. Aperte o Enter, ele calcula a posição de Marte, e aí você aperta o Go To, vai para Marte. E lá vai ele para Marte. Que em geral, né, é um objeto de pouco brilho, avermelhado. Não sei onde ele está agora, mas aonde ele apontar, lá vai estar Marte. Ah, que maravilha, ainda bem, porque eu não saberia achar o Marte. Às vezes Marte está mais próximo da Terra e fica bem brilhante, né? Aí fica fácil de se observá-lo, porque bem vermelho. Opa, espera ele chegar no ajuste fino aqui. Tem um slewing aqui, espera ele chegar, fazer um ajuste fino. Ele faz um monte de barulhinhos. E está escrito aqui slewing, ou seja, está ajustando. Pronto. E aí apareceu as coordenadas de Marte. Vai na buscadora e veja se Marte está bem no centro da buscadora. Se não estiver, está muito próximo do centro da buscadora. Com as teclas de deslocamento, depois que aperte o 5 para movê-lo bem devagarinho, com as teclas de deslocamento, centralize Marte no campo de visão da buscadora, porque é muito mais fácil fazer isso. E em seguida estará
ele no centro do campo de visão da sua ocular. Ajuste o foco novamente, conforme o observador, conforme o objeto, né, para dar uma maior nitidez. E lá está Marte para o seu deleite. Todo mundo observou Marte? Qual é o segundo objeto melhor da noite? Não sei, mas ele sabe, ele está levando a gente por um tour guiado. Então, se você apertar setinhas aqui, ele dá informações sobre Marte, setinhas de rolamento. Mode, ele volta para a situação anterior, Tonight's Best e Marte. Sim, mas qual é o próximo? Aperto setinha de rolamento e ele calcula para descobrir qual é o segundo objeto mais interessante da noite. Às vezes, ele muda um pouquinho a ordem, porque se tiver um objeto não tão interessante, mas próximo do horizonte oeste, ou seja, próximo a se pôr no horizonte, a se esconder, então o que ele faz? Olha, observe rapidinho esse, porque ele vai se pôr, né? E em seguida, bem, claro, observou, né, aquele objeto, aí ele vai te dar um que está mais próximo do zênite, ou seja, vai demorar mais para se pôr, que está nascendo, etc e tal. Então aqui o segundo melhor da noite está aqui, Saturno. Opa, quero ver Saturno. Aperta o Enter, ele calcula a posição de Saturno, aperta Go To, lá vai ele para Saturno. Faça a mesma coisa, centralize Saturno no campo da buscadora e automaticamente estará também no campo de visão da ocular. Observou Saturno, se cansou de observar Saturno, seus lindos anéis, aperte Mode para ele voltar à situação anterior. Deixa ele concluir aqui a aproximação de Saturno. Pronto, apareceram as coordenadas de Saturno, ficam disponíveis o movimento do telescópio pelas teclas de deslocamento, esquerda, direita, para cima e para baixo. Observei, observei, observei. Vamos observar o próximo objeto mais interessante da noite. Mode, aperto Mode e ele volta para a situação anterior. Na linha de cima, Tonight's Best. Na linha de baixo, Saturno, onde ele está. Aí sim, setinha para baixo e ele mostra o terceiro objeto mais interessante da noite, que é uma chuva de meteoros. Vou apertar o Enter e ele diz que vai ter uma chuva de meteoros chamado Eta Aquarides, teve um pico em 5 de maio. E assim por diante. Se você não quiser observar aquele objeto, que você já conhece, por exemplo, você pode apertar novamente a tecla de rolamento, ele vai para o objeto seguinte. Poxa, já está indicando aqui para a gente observar a grande nuvem de Magalhães. Mas você sabe que você está num céu muito luminoso e esse é um objeto muito fraquinho, não vai dar para observar. Tá? Você tem que estar num céu mais escuro, etc e tal. Não quero observar essa. Setinha de rolamento para baixo e ele te dá a opção seguinte, tá? Um certo aglomerado estelar. Eu quero ver esse aglomerado estelar. Aperta o Enter, depois o Go To. E assim você pode passar uma hora inteira seguindo as sugestões que o próprio controle vai te dando, te oferecendo, como opções de objetos interessantes serem observados naquela noite. Por hora é só. No próximo bloco falaremos sobre um detalhe avançado, que é o setup do Altstar. Nesse módulo vou explicar para vocês o procedimento de escolha da latitude e longitude na qual o telescópio vai operar. Nós vamos fazer um exemplo e vamos para isso inserir o nome da cidade de Limoeiro do Norte e vamos colocar a longitude e a latitude desta cidade. Limoeiro do Norte, no Ceará. Ele já vem de fábrica com a latitude e longitude de quase todas as capitais e dos países que têm grandes áreas territoriais. Obviamente
uma única cidade seria insuficiente, né? Então, neste caso, o telescópio já veio de fábrica com o nome e as coordenadas de 3 cidades do Brasil: Belém, Brasília e Rio de Janeiro. Se você for observar próximo dessas cidades, você pode usar, inclusive, a latitude e longitude dessas 3 que eu mencionei. No caso de você achar que está muito distante, que vai haver uma diferença significativa, que vai ter erros, você mesmo pode entrar com a latitude e longitude do lugar onde você vai usá-lo. Para isso, nós vamos entrar no módulo de setup. Então, eu vou ligar o telescópio para ligar a energia do AltStar. Como sempre, ele vai avisar: não olhe para o Sol, você vai ficar cego. Aperto a tecla 5 para descontinuar a mensagem, o aviso. Em seguida aparece Getting Start e uma mensagem que fica correndo na segunda linha, dizendo que detalhadas informações podem ser encontradas no manual escrito que vem com ele. Aperto Enter e novamente vai aparecer o pedido de entrada da data. Aperto Enter, ele vai pedir a hora, coloco qualquer coisa que está aqui. Em seguida vem Daylight Saving, aperto Enter novamente e em seguida vem a Align. E as opções, né, 1, 2 estrelas ou modo Easy. Mas aí eu aperto o Mode, que vai aparecer na linha de cima, Setup. Na linha de baixo, Align. Setinhas de rolamento aqui de baixo permite a gente ir para a mesma coisa. Align, Date, Time, Daylight Saving, Telescope. Entendeu? Ou alvos e também site. Site aqui não é o site de internet. Também tem um site de internet sobre o telescópio, que é provavelmente etx.com. Bem, então estamos aqui, Setup na primeira linha e Site na linha de baixo. Quando apertarmos Enter, temos Site e na linha de baixo Select. Se apertarmos Enter, Select vai para a linha de cima e na linha de baixo já aparece o nome Afeganistão, entendeu? E setas de rolamento vai então rodar todos os nomes de todos os países do mundo, e você seleciona lá Brasil, e entre Brasil selecionado, aperta o Enter, vai ter as 3 ou 4 opções de capitais que eu mencionei no começo. Mas suponho que não seja nenhuma delas, né? Então você vai no modo Editar, setinha de rolamento, entra no modo, vai estar Select, e na linha de baixo, Edit. Setinhas de rolamento, você vai encontrar o palavrinha Name. Então entra, aperta o Enter e entre com o Name. Então estamos aqui, Name, Enter. Já tinha memorizado aqui, aliás, cidade do Rio de Janeiro. Então, na verdade, eu vou editar em cima do Rio de Janeiro. Eu vou mudar cada uma das letrinhas que aparece aqui no nome do sítio, né, que estava Rio de Janeiro, e vou mudar para Limoeiro. Não há letras no teclado, só setas de rolamento. Mas como ele está no modo de edição, né, de letras, então as teclas de rolamento, uma vez apertadas, vão disponibilizar para você todas as letras do alfabeto e os 10 algarismos. Então é uma questão de paciência aqui, né? Vamos selecionar aqui o L no lugar do R, movo o cursor para a direita, no lugar do I de Rio. Bem, no caso coincidiu Rio e Limoeiro, a segunda letra é a mesma. Então seta para a direita, então vamos substituir a letra O da palavra Rio pela letra M de Limoeiro. Então setinhas de rolamento, vamos mudando aqui até que aparece o M. Opa, apareceu o M, então seta para a direita e assim por diante. Então está aqui Limoeiro. Aperta o Enter
que em seguida ele vai pedir que você entre com a latitude de Limoeiro. Eu entrei no site do aeroporto de Limoeiro do Norte e peguei as coordenadas, os quais serão memorizados pelo AutoStar. E aí sempre que ele for ligado, não será necessário mais mexer no sítio, na seleção de sítio. Tá? Isso fica automático, ele ficará memorizando a latitude e longitude. Então vamos entrar aqui. Edit latitude, vou dar o Enter e aí está aqui já a latitude no caso do Rio de Janeiro. Então sobre ela, o cursor já está piscando sobre o primeiro algarismo. Então vou colocar 0, que são 5 graus. Agora sim, aperto o 5, né? E em seguida 0,7 minutos. Sul. Então já está South, lá, sul. Em seguida aperto Enter e ele vai pedir, vai novamente exibir, Edit latitude. Eu aperto tecla de rolamento, vamos para longitude. Aperto Enter, ele vai estar exibindo, já está exibindo a longitude da cidade do Rio de Janeiro, onde estava sendo usado. Então, vamos substituir para 37 graus. Está escrito aqui Oeste. E com isso apertamos Enter e está memorizado, então, latitude e longitude da cidade de Limoeiro do Norte. Em seguida, apertamos Mode e saímos do modo de edição do sítio, do local onde ele vai ser usado. Mesmo que você vá observar no município vizinho, não precisa mais mexer nisso. Para você ter uma ideia, a gente estávamos com a latitude e longitude memorizada do Rio de Janeiro, mas se íamos para São Paulo, a 400 quilômetros daqui, podíamos continuar usando ainda a latitude e longitude aqui do Rio de Janeiro, lá em São Paulo, e o erro era imperceptível. Então não se preocupe se sair de um lugar para o outro, não se preocupe em alterar a latitude e longitude. Ok, finalizadas as atividades de observação da noite, o mais adequado é levar o telescópio para um local protegido do sereno, né? Pois obviamente você usou ele ao ar livre e naturalmente o sereno se deposita sobre o vidro que protege o interior do tubo do telescópio. Então se você puser a tampinha e em seguida aquela umidade, aquele sereno que está depositado, o orvalho, né, que está depositado na lente, vai ficar preso ali. Bem, obviamente para sair do lugar onde você está, você tem que pôr a tampinha, colocar tudo na mala e levar, obviamente, para a sua casa, por exemplo. Mas chegando lá, tire ele novamente da mala, monte ele e deixe o tubo virado para baixo até o amanhecer, por exemplo. Pois com isso o sereno, o orvalho que está ali depositado, evapora e você não precisa limpar passando nenhuma substância sobre o vidro. O ideal é tentar evitar ao máximo colocar o dedo, sujeiras, para não ter que limpar, pois é um tanto quanto complicado limpar o vidro. Então o ideal é, terminou a observação, coloque na caixa, transporte até um local seguro, chegando lá, monte novamente, deixe secar. Porque não só o vidro vai estar com orvalho, obviamente, né, mas toda a superfície dele vai estar impregnada do orvalho da noite. Então, a melhor forma de secar é deixar realmente parado num ambiente protegido do sereno por algumas horas. Que aí tudo vai secando sozinho, você não tem que limpar nada e não vai sujar nada consequentemente. Então vamos desmontar passo a passo o telescópio e guardar. Em seguida o tripé também. Então, o primeiro passo será recolocar a tampinha protetora do tubo principal, né, que fica aqui na frente. Em seguida, vou recolher
ocular. Soltamos esse parafusinho que está aqui na lateral e com isso a ocular fica liberada. A ocular tem uma caixinha plástica para ela, que está aqui. Tem uma certa rosca e pronto, está protegida. E agora a gente coloca dentro da caixa, tem um lugarzinho certinho onde ela será encaixada. Em seguida vamos tapar o local de onde tiramos a ocular. Tem um pequeno chapeuzinho aqui que vai cobrir exatamente o local onde estava a ocular. Aquele parafusinho, se você não apertar ele com a vibração do transporte, ele poderá ir se soltando e cair dentro da caixa ou em lugar no qual depois você nunca mais acha ele. Então aperte ele. A buscadora você tem que deixar onde está. O tubo, solte o movimento vertical, deixe ele no movimento na vertical, aperte novamente, solte os dois cabinhos, o da energia elétrica, e vai enrolar o fiozinho e colocar numa bolsa adequadamente, e também vamos retirar o cabinho do AutoStar. Então o AutoStar, sugiro tirar as duas extremidades do cabinho para facilitar a colocação do AutoStar e do cabinho dele dentro do buraquinho que tem para ele aqui dentro da caixa. O passo seguinte é soltar os dois parafusos que prenderam o telescópio ao tripé. Vou até girar aqui para... talvez dê para você ver aqui, né? Este parafuso aqui e o que está do lado oposto, eles são de um tipo que não saem daí, eles apenas soltam a base do tripé, do telescópio. Então, com isso você não corre o risco de perder os parafusos. Então, vou girar para melhor posicionar aqui. Soltando os dois parafusos. Com isso, o telescópio está totalmente liberado. Como está preso o movimento vertical, o tubinho não cai e tem uma forma para ele dentro da caixa, na qual ele se encaixa perfeitamente e não ficará jogando, né, tendo solavancos dentro da caixa. Ele não entra em nenhuma outra posição. Ele só entra nesta posição. E se encaixa perfeitamente aqui. Uma sugestão é que ao colocar ele de volta na caixa, você solte os parafusos que prendem o movimento horizontal e o movimento vertical. Porque com isso, na vibração do transporte, as oscilações não serão absorvidas pela engrenagem, né? Porque elas estarão soltas. Como eu mencionei, aqui está o local no qual devemos guardar o AutoStar e o cabinho está aqui do lado, na mesma caixinha. Então, veio com o telescópio apenas uma ocular, mas em geral a gente costuma ter 3 oculares. Porém, caberá a você, quando possível, comprar outras 2. Para isso existem os 3 buraquinhos aqui no qual você poderá armazenar convenientemente para que nenhuma peça fique solta aqui dentro. Em seguida, é só fechar, ter certeza que está travando, né, a caixa metálica, que também não é original, não veio da fábrica, nós mandamos fazer para dar maior resistência, né, à embalagem que protege o telescópio. A caixa que veio com ele era de papelão. Então vou colocar no chão para nos concentrarmos agora a desmontagem do tripé.
Esse tripé é muito simples de ser desmontado, pois precisaremos apenas soltar a bandeja. Para isso, sugiro colocar a mão esquerda segurando a bandeja, a mão direita solta o parafuso e com isso a porca, né, ó, e a arruela e a mola ficam todas na sua mão. Em seguida, recoloque a arruela, a mola e o parafuso no mesmo lugar. É a melhor forma de você não perder nada. Pronto. A bandeja irá no saco do tripé e para fechar o tripé basta recolher, juntar as pernas dele. Uma sugestão, se você tiver um elástico, né, ou um pedaço de câmara de pneu de bicicleta, você pode usar para prender os pés aqui embaixo, tá? Porém não é essencial, pois dentro da bolsa que veio com ele já tem um velcro que prende o conjunto todo dentro da própria bolsa. Coloque então a cabeça do telescópio primeiro e por último as pernas dele. Aqui dentro, como eu mencionei, tem dois velcros. Está aqui a tirinha dele, que permite que você prenda o velcro no interior da própria bolsa. Então aqui está o velcro que prende a parte inferior do tripé, ou seja, as pernas dele. Em seguida, fechamos o zíper, mas não esqueça de guardar a bandeja que vai na bolsa, num bolsinho especial para ela, que fica aqui na cabeça. E aqui está a sua bolsa. Se quiser, prende as duas, né, alças. E aqui está, bem protegido, o seu tripé. Veio da fábrica, além dessa bolsa, uma caixa de papelão. Essa daqui. Que tem esse acessório, no qual, uma vez colocado aqui dentro, este acessório fica na parte estreita da bolsa do tripé e prende o tripé. Então aqui está a caixa original, que encaixamos aqui. E essa caixa veio protegida por essa caixa. Porém, isso tudo é de papelão. Normalmente você vai observar à noite, obviamente, e em geral você não vai ter um lugar para guardar suas embalagens de papelão, o sereno, o orvalho vai molhar e em muito pouco tempo essa caixa de papelão vai estar totalmente destruída. Por isso, mandamos fazer este cilindro de um material bem mais resistente, dentro do qual você poderá guardar o seu tripé. Então, lá dentro não dá para mostrar, mas é possível ver, aqui no fundo tem um local com uma espuma
e protegerá o tripé de ficar dançando lá dentro. Então vou colocar aqui e vou mostrar para você rapidamente, mas para isso eu vou ter que tirar aqui novamente. Então está aqui. E tem uma tampa e o fecho lateral dos dois lados. Coloque isso aqui. A mesma coisa do outro lado. E em seguida você pode levar pela alça que está aqui. Então, essa embalagem com certeza vai durar muito mais do que a de papelão, pois é mais resistente. Enquanto o papelão estiver aguentando, pode levar no papelão, que é um pouco mais leve que essa embalagem. Ou, se você tiver onde guardar as coisas, pode levar o tripé dentro da própria bolsa, né? E quando não estiver em uso, coloque o tripé com a respectiva bolsa dentro da caixa de papelão ou dentro deste cilindrão preto aqui. Então, muito fácil de ser transportado também. E bastante leve. Com isso, encerramos esta demonstração do uso do telescópio ETX90 da MIDI. Desde o tirar ele da embalagem, montar no tripé, usar, fazer a configuração e, ao final, guardar novamente. Pois o guardar é tão importante quanto usá-lo. Pois se você não guardá-lo adequadamente, a lente e o espelho poderá ser danificado rapidamente. Então o ideal, terminada a noite de observação, chegando em casa, desmonte novamente o telescópio e deixe ele secando, sem passar paninhos sobre ele. Deixe secando no ambiente protegido do sereno. E aí sim, quando tiver tudo sequinho, guarde convenientemente, conforme demonstrado aqui. Boas observações.